Posição. Tá do pezinho dele. Durante as 5 semanas
de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Olhem minhas almas, Deus eterno e todo-poderoso, santificai. Essas palmas, com a bênção, para que possamos chegar à eterna Jerusalém, seguindo a alegria do Cristo nosso Rei, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Agora nós estamos à proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto onde as oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado aí na frente, coloca na entrada e mostrarei um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrai o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarraram o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Ele levaram o jumentinho a Jesus, então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. Enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheios de alegria, começou a louvar a Deus,
meus irmãos e minhas irmãs, e tanto povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão, entrando na igreja, descendo a cruz, e seguimos imediatamente, com os anos erguidos, balançando, glorificando nosso Deus, cantando. Oremos. Apresento as intenções para esta Santa Missa. Nós somos convidados a rezar pela saúde de Dom Angélico, que a situação agravou-se um pouco da sua enfermidade. Coloquemos então aos cuidados de Deus. Rezemos em ação de graças pela vida matrimonial de Francisco e Graça Bittencourt. Rezemos em ação de graças a Santo Antônio, nesse dia 13, onde dedicamos os presídios de Santo Antônio. Rezemos pelos falecidos, cujo nome está escrito para as intenções desta Santa Missa. Rezemos a intenção que cada qual traz no seu coração, especialmente a disposição de vivermos bem, santamente, esta semana que estamos iniciando, a Semana Santa do Senhor, nossa Semana Santa. Com as intenções que cada qual traz no seu coração. Deus eterno e todo-poderoso, para dar ao gênero humano um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador assumisse a condição humana e morresse na cruz. Concedei-nos aprender os ensinamentos de sua paixão e participar de sua ressurreição. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podemos nos sentar e ouçamos com atenção a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-lhe língua adestrada para que saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos, não me resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de
bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve-se a verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e meus pés, e eu não posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonaste? Anunciarei o vosso nome aos meus irmãos, e no meio da assembleia de louvários, vós que temeis ao Senhor Deus, dai louvores. Glorificai o descendente de Jacó, e respeitai toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não se fez um ser igual a Deus com uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado em aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fiquemos de pé para a aclamação ao Evangelho. Salve o Cristo radiante, salve o amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu a luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu.
paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Pilatos o interrogou. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando. Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou. Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo, já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombando dele, vestiu-o com roupas vistosas e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucificam! Crucificam! Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado, e a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram o servo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres, que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde,
o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros dos malfeitores para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, até os chefes zombavam, dizendo: Os soldados, também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre e diziam: Acima dele havia um letreiro: Eis que é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores, crucificado, o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar, a cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, esse homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido. Voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a nosso Senhor. Pode sentarem. Há 5 semanas, quando começávamos o período da Quaresma, éramos interpelados por Deus para um caminho de conversão, ou seja, abandonar tudo aquilo que não condiz com a vontade de Deus e acolhermos em nossa vida a vontade de Deus. E agora somos inseridos na expressão máxima desse fazer a vontade de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que Ele se dispõe é o fazer a vontade de Deus. E essa vontade de Deus está direcionada a quê? A salvação de toda a humanidade. Este é o grande desejo, esta é a grande vontade do Pai, a tal ponto de Ele entregar o seu Filho Jesus em nosso favor. E nessa entrega, o seu Filho Jesus se depara com situações bem adversas. E isso no transcorrer de todos os tempos. Portanto, nós não estamos apenas lembrando algo acontecido
há 2000 anos, mas nós estamos vivendo a ação de Deus na nossa vida, a entrega de Jesus, movido pelo amor ao Pai e a toda a humanidade, em vista da nossa salvação. Portanto, continua a salvação de Deus agindo em nós, nos tocando, nos alcançando, e somos chamados a perceber isso e nos deixarmos ser tocados por esta salvação. Conforme a liturgia de hoje, somos inseridos no nosso dia a dia, momentos em que nós com facilidade reconhecemos Deus em nossa vida, o aclamemos como nosso Rei, como nosso Senhor, como nosso tudo, seja lá como nós nos expressamos. Mas tem momentos também que nós o renegamos, achamos que Ele de repente está atrapalhando a nossa vida, a nossa liberdade, a nossa realização. É uma mentalidade que a sociedade tenta incutir muitas vezes em nós. Então aquela multidão que acolheu a Jesus, com ele na entrada de Jerusalém, aclamando como Cristo o Rei, assim o reconheciam, porém dentro do contexto também equivocado, um rei político, um rei que viesse implantar o poderio de domínio sobre os demais povos. E daqui a pouco eles percebem que isso não acontece, estão incitados pelas lideranças religiosas e políticas da época, invertem a sua ação em relação a Jesus. Em vez de glorificá-lo, reconhecê-lo como o Rei, hosana nas alturas, começam a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Então foram deixados levar por interesses, por conveniências daqueles que se detinham no poder e não admitiam que Jesus viesse propor um jeito diferente de viver, de ser, de se relacionar e também de exercer esse poder. Porque nós sabemos que o poder humano, político, naquela época enquanto hoje, sempre é de honrarias, de privilégios, de enaltecimentos, né? E de repente Jesus entra em Jerusalém como? Um simples burrico, né? Um jumentinho que nunca foi montado. Os tapetes são as vestes das pessoas que colocam. A glorificação, a aclamação são as palmas, os ramos que são erguidos de uma forma muito despojada. E é esse reino então que ele propõe. E um reino a serviço do qual ele doa a sua própria vida. E ali nos é hoje bem descrito por São Paulo aos Filipenses, onde ele lembra que Jesus, existindo em condição divina, não fez do ser divino, que era próprio dele, uma forma de honraria, de usurpação, mas se despojou, se fez pessoa humana, na mais pequenez do ser humano, da condição humana, de escravo. E nesse esvaziamento, então sim, ele foi por Deus exaltado acima de todos e tudo. E por isso a ele deve-se a honra, a glória e o poder. E diante dele todos os joelhos são chamados a se dobrar e glorificar. Essa é a ação de Deus na nossa vida. Mas Jesus faz isso por quê? Porque nós estamos atolados no pecado. Nós estamos inseridos na morte. E a única forma dele nos arrancar do pecado e da morte é ele se inserir. É quase como que a gente olhar um mar de lama e alguém lá se afundando nesse mar de lama. Não tem como sair, uma lama muitas vezes profetiça. É preciso que alguém entre nessa lama e seja mais forte do que ela e resgate quem está se perdendo. Era essa a nossa condição humana. E Jesus então se sujeitou a se sujar desta lama para nos resgatar para a vida e a vida plena em Deus. Então esse Deus que vem em nosso socorro. E é esse Deus que nós temos que nos dispor. Por isso devemos nos encarnar em nós a descrição daquele servo descrito por Isaías. Alguém que sabe que é Deus que o conduz. Alguém que coloca em Deus toda a sua confiança. Percebe que Deus abre o seu ouvido para ouvir as coisas de Deus. Percebe que é Deus que solta a sua língua para falar as coisas de Deus.
Percebe que é Deus que faz com que ele seja capaz de suportar os insultos, as ameaças e até os açoites. Então enrijece o rosto quando arranca a barba, não se importa com a cusparada, suporta os açoites nas costas, porque Deus vem em seu socorro. Então essa consciência que Deus quer que cresça sempre mais em nós, para que possamos também nós vencer os privilégios, as desigualdades que muitas vezes criamos entre nós, ou os insultos que causamos entre nós. Diz a descrição da narração da paixão de Lucas, que quando Jesus foi levado a Herodes fez uma montanha de perguntas e Jesus ficou calado. Porque diante de certas questões, diante de quem não quer ouvir a verdade, de quem não está aberto à revelação das coisas, é preferível ficar calado. E no mundo de hoje, diante de tantos insultos, especialmente nas nossas redes sociais, às vezes aqueles nossos grupinhos de WhatsApp, onde se coloca tanta porcaria, é melhor ficar calado. Não vale a pena retrucar, não vale a pena argumentar, porque cada vez vai se desenrolando mais confusão. Então esse silêncio de Jesus também é importante, que nós devamos acolher em nossa vida, para fortificar a vida de Deus em nós, para que Ele nos conduza no seu amor e na sua luz, e possamos com Ele também suportar as adversidades deste mundo. Viver essa semana é isso, se dispor à vida de Deus em nós, a percebermos Jesus em nossa vida, assim como Ele se esvaziou de si para se encarnar na nossa fraqueza humana, nós devemos nos esvaziar de tudo aquilo que nos torna autossuficientes, soberbos, indiferentes, para nos enchermos da vida e da força de Deus em nós. Façamos esse caminho com a disposição do nosso coração. Não nos deixemos mover pelos interesses circunstanciais, especialmente os interesses de poderes deste mundo, mas nos movamos pela vida de Deus, pelo amor de Deus, ou seja, pela vontade de Deus. Que tudo seja para fazer a vontade do Pai, como foi a atitude de Jesus. Seja também a nossa disposição. Amém. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, dominará e julgará os vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, contemplando o mistério da paixão do Senhor, coloquemos sob a proteção do Pai misericordioso a humanidade inteira, seus sofrimentos, suas dores e suas esperanças. Respondendo: salvai, Senhor, o vosso povo. Salvai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja de Deus, que segue o seu Senhor no caminho da cruz, para que ela ajude cada vez mais a humanidade a se aproximar da cruz, da paixão, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós vos pedimos. Por todos os governantes, homens e mulheres chamados a cultivar a paz e o bem comum entre os povos, para que saibam solucionar os problemas atuais com sabedoria, compromisso social e cuidado com os mais vulneráveis, nós vos pedimos. Por todas as pessoas que experimentam o abandono e o desespero, para que encontrem em nossa fé, em nossas obras, a esperança, a força, a coragem e o amor
que o servo sofredor Jesus Cristo nos inspira, nós vos pedimos. Por toda a comunidade cristã que viverá nesses dias a celebração anual da Páscoa, para que seja transformada pela liturgia que celebra e pelo amor que a impulsiona, nós vos pedimos. Por todos que fazem a sua oferta do dízimo como forma de gratidão e também no dia de hoje a coleta para a campanha da fraternidade, nós vos pedimos. Pelas famílias de Paulo Damião, Roselida Amolim e Hilário Teixeira, que fizeram a doação dos pães, que serão abençoados e distribuídos no final desta celebração, nós vos pedimos. Recebemos juntos a oração do dizimista, através do envelope da projeção. Senhor, Senhor de amor e de bondade, que tudo nos concedeis para que vivamos dignamente, acolhei o dízimo destes vossos filhos e destas vossas filhas que nos apresentam diante do altar, aquilo que manifesta o seu reconhecimento para convosco e a gratidão por tudo que lhes concedeis. Abençoai cada dizimista e sua família, para que possa crescer na fé e na comunhão. Por Cristo nosso Senhor. Quando apresentamos o dízimo diante do altar, cantemos. Dízimo do Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador. Agradecemos todos que participam. Por isso, apresentemos ao altar o pão e o vinho, que serão transformados no corpo e no sangue do Senhor. Cantando.
destes forte, ao Cristo trouxe a morte, ó morte estás vencida, pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Eis o Cordeiro, o mundo vazio está todo, ó morte estás vencida, pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Amor a humilhação, por ela a redenção, ó morte estás vencida, pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Ao Filho e a ti, Senhor, chegada é a hora, ó morte estás vencida, pelo Senhor da vida, pelo Senhor da vida. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Inocente, dignou-se sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição trouxe-nos a justificação. Por isso, com todos os anjos, nós os louvamos em alegre celebração, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte e proclamamos a nossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vida, nós os oferecemos em ação de graças esse sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una um só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santo Antônio e todos os santos, que não cessem de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós te suplicamos, Senhor, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo Papa Francisco e o nosso Bispo Rafael, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propícia as preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, estes cujo nome está escrito para as intenções desta Santa Missa, membros de nossas famílias e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos.
Santo, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Nesse espírito de viver a Semana Santa na reconciliação, saudemos-nos em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos vossa paz, Senhor, dai-nos vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrares em minha morada, mas dizer a palavra e ser salvo.
Eu quis com esta ceia adorar, pois morrer já chegou minha hora. Comer, tomar meu corpo, meu sangue que dou, viver o amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comer, tomar meu corpo, meu sangue que dou, viver o amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comer o pão, corpo imolado por vós, perdão para todo pecado. Comer, tomar meu sangue que dou, viver o amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comer, tomar meu sangue que dou, viver o amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. E vai nascer sem esperança, o amor, a paz, uma nova aliança. Comer, tomar meu sangue que dou, viver o amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comer, tomar meu sangue que dou, viver o amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Eu vou partir, deixo meu testamento, viver no amor, o meu mandamento. Comer, tomar meu sangue que dou, viver o amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Comer, tomar meu sangue que dou, viver o amor, eu vou preparar a ceia na casa do Pai. E ao Pai sinto vossa tristeza, porém nos céus me dá outra
Jesus abriu mão de sua condição divina para assumir a nossa condição humana. Abramos mão de tudo aquilo que não é próprio da nossa condição humana para nos enchermos da divindade de Cristo. Recebemos Ele agora nessa Santa Eucaristia. Dele estamos cheios, estamos alimentados e fortificados. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, Senhor, como pela morte do vosso Filho nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, hoje, dia 13, a nossa paróquia tem um compromisso com a Diocese Blumenau. Tivemos a adoração eucarística das 17h15 até as 17h45 até 18h45. E também, no dia 13, a nossa paróquia celebra em honra a Santo Antônio, nosso padroeiro, com os pãezinhos, conforme já foi lembrado das famílias que doaram. Convido as crianças a chegarem aqui à frente da imagem de Santo Antônio para fazermos a nossa consagração a Nossa Senhora e depois também a nossa consagração a Santo Antônio. Pode chegar aqui, queridas crianças. Aqui dentro da imagem de Santo Antônio, nós vamos fazer a nossa consagração a Nossa Senhora primeiro, depois a consagração a Santo Antônio. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu te ofereço toda a vós, em troca da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, e como assim vosso, ó imutável, guardai e defendei como filho e propriedade vossa. Amém.
pãezinhos de Santo Antônio, que depois serão partilhados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Rogai por nós, glorioso Santo Antônio. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, Pai Santo, Eterno e Todo-Poderoso, abençoai estes pãezinhos pela intercessão de Santo Antônio, que por sua proteção e exemplo distribuiu o pão da vossa palavra aos vossos fiéis. Estes pãezinhos recordem aos que os comerem, levarem ou distribuírem com devoção o pão que o vosso Filho multiplicou no deserto para a multidão faminta e o pão do céu que nos dais no mistério da Eucaristia. Fazei que esses pãezinhos nos relevem o compromisso para com todos os nossos irmãos necessitados de alimento corporal, espiritual, necessitados do pão da amizade, da compreensão e do amor fraterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, pão vivo que desceu do céu e dá vida e salvação ao mundo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então as crianças podem receber o pirulito e daqui a pouco ficar aqui para receber o pãozinho também. Toda a comunidade em seguida também vão ter direito ao pãozinho. Seja nosso provedor.